está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Amigos, a grande maioria dos cursos de graduação hoje em dia tem em média 8 semestres, ou seja, 4 anos. Mas é claro que pode haver uma variação de acordo com a grade oferecida pela instituição. Bom, os discípulos de Cristo estiveram por 3 anos e meio se graduando com o grande mestre do universo, Jesus Cristo. E o curso deles foi intensivo e praticamente em tempo integral, pois eles estavam sempre ao lado do seu divino professor. E não eram raras as vezes que eles tinham aulas na matéria de oração, mesmo durante as madrugadas. E a grade de matérias da maior das faculdades de teologia, a qual os discípulos de Cristo estudaram, era bem extensa. E diariamente eles aprendiam com o maior teólogo do universo tudo a respeito do amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, entre outras matérias, tais como dar o outro lado da face, caso viessem a ser feridos no rosto por um dos seus inimigos, e também bendizer àqueles que os perseguiam. E embora os apóstolos tivessem junto a eles o melhor professor do universo, podemos dizer que ao fim dos seus estudos, momentos antes da crucifixão de Cristo, embora ouvindo e vendo muitas vezes palavras e exemplos, tanto na teoria como na prática, estes homens escolhidos por Cristo ainda estavam muito aquém do trabalho o qual teriam que realizar na pregação do Evangelho, pois, faltando menos de 2 meses para apresentarem o Evangelho da salvação a todo o mundo, eles ainda estavam discutindo quem seria o maior no reino de Deus. Vendo então o Senhor que apenas estando eles graduados, os discípulos ainda não estavam aptos para darem as boas novas ao mundo, logo após a sua ressurreição. Então ele tratou de iniciar com os discípulos uma pós-graduação, a fim de obterem um nível superior de conhecimento na área a qual eles estariam atuando, que era a área da salvação das almas. E então, por 40 dias esteve o Senhor ensinando aos seus apóstolos em que consistia o reino dos céus e revelando a eles que somente por intermédio da graça de Deus, manifestada, é claro, em seu Filho Jesus, seria possível então ao homem entrar nas mansões celestiais. Contudo, sabendo Deus que a obra a qual os seus apóstolos iriam efetuar era uma obra de consequências eternas, então, ao final da pós-graduação, Cristo ordena que imediatamente os seus seguidores iniciassem um rápido mestrado, a fim de que recebessem, ao final do mesmo, um diploma de qualificação para o apostolado. E após 10 dias de estudos ininterruptos e aprofundados em todas as ciências do caráter de Cristo, os discípulos receberam o Espírito Santo de Deus como uma espécie de diploma, uma espécie de selo ou uma espécie de certificado de que eles estavam aptos para a gigantesca e importantíssima obra a qual eles deveriam realizar. E a partir de então, no dia do Pentecostes, os apóstolos de Cristo, recebendo a chuva temporã de Deus, iniciaram o mais importante trabalho já confiado aos mortais. Contudo, os apóstolos ainda tinham muito que aprender. E sendo assim, o Espírito Santo não foi dado apenas como um diploma, como uma espécie de selo, mas o Espírito Santo também veio a eles como um grande professor, pois eles deveriam se tornar então doutores com relação à verdade de Deus e à prática diária dessas verdades em suas vidas, a ponto de poderem, como Paulo, dizer: assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2, versículo 20. Amigos,
para que os discípulos pudessem receber a chuva temporã do Espírito Santo, eles tiveram que passar pelo ensino fundamental e pelo ensino médio da escola de Deus. E então, quando Cristo veio a esta terra, eles passaram por uma faculdade espiritual. Mas sendo o plantio da semente do Evangelho algo extremamente importante aos olhos de Deus, os discípulos tiveram que ingressar não apenas em uma pós-graduação, mas também tiveram um mestrado espiritual a fim de estarem qualificados para receberem um encargo de pregar o Evangelho a todo mundo. E, embora Jesus não tenha determinado voltar naquele tempo, meus amigos, mesmo assim, o Evangelho ele foi pregado por intermédio dos apóstolos em todo o mundo conhecido daquela época, conforme está escrito em Colossenses no capítulo 1, versículo 23. Meus irmãos, para receberem a chuva temporã, os apóstolos passaram por uma espécie de escola acadêmica. E se nós queremos receber a chuva serôdia, então não podemos estacionar no jardim de infância, mas pelo contrário, nós necessitamos avançar e rapidamente, pois temos pouco tempo para estarmos aptos para o refrigério da presença de Deus. E embora ao olharmos para nós mesmos, venhamos a nos sentir desanimados ao compararmos a nossa vida com a vida espiritual dos apóstolos, bom, devemos nos lembrar que a escola de Deus é diferente da escola dos homens, pois nós podemos avançar rapidamente no conhecimento de Deus. Ou podemos também nos demorar longos e longos anos sem darmos um passo adiante. Tudo vai depender, na verdade, da nossa disposição e da nossa fé. Diz o Espírito de Profecia: não estamos suficientemente dispostos a importunar o Senhor com as nossas petições e a suplicar-lhe o dom do Espírito Santo. O Senhor quer que o importunemos a esse respeito. Deseja que apresentemos com insistência as nossas petições junto ao trono. Fundamentos da Educação Cristã, página 537. Meus amigos, o Senhor está disposto a nos conceder tanto as primeiras como as segundas chuvas do Espírito, mas o fato é que nós não estamos dispostos a receber essas bênçãos. Veja, se queremos conhecer a Deus e a sua verdade, se queremos receber as virtudes do caráter de Cristo em nosso coração, meus amigos, então não apenas devemos timidamente pedir o batismo do Espírito Santo, mas devemos buscar, bater insistentemente na porta e irmos além disso, pois Deus deseja que nós o importunemos a respeito do batismo do Espírito Santo. Nós devemos compreender que a vontade de Deus para nós é a nossa santificação, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 3. E sabendo que é impossível sermos santificados sem a bênção do Espírito Santo, então o Espírito de Profecia nos diz o seguinte: precisamos clamar a Deus como fez Jacó por um batismo mais pleno do Espírito Santo. O tempo que resta para o trabalho é curto, que haja então muita oração. Historical Skits, página 294. Irmãos, Jacó no Vale do Jaboque lutou com o Senhor, e tendo ele fome e sede da bênção dos céus, ele se atirou aos pés do anjo do Senhor, ou seja, aos pés do próprio Jesus Cristo, e clamando ele dizia que não deixaria o Senhor ir embora sem que este lhe concedesse a tão desejada bênção. Bom, é claro, meus amigos, que as palavras do patriarca estavam recheadas de humildade, pois se Jacó tivesse falado com Cristo com arrogância, não apenas ele ficaria sem a sua bênção, mas o Espírito de Profecia diz que o Senhor o fulminaria. Então, seguindo o exemplo de Jacó, tal como o Espírito de Profecia diz que devemos seguir, devemos então clamar a Deus pelo batismo do Espírito Santo. Devemos, amigos, diariamente suspirar a bênção da santidade, a qual nos dá um caráter semelhante ao caráter do Senhor Jesus Cristo. Devemos almejar recebermos aquele amor em nossos corações, o qual não apenas se compadece do ímpio, mas que, sendo agredido com palavras ou até mesmo fisicamente, não consegue murmurar nenhuma queixa, mas
que tão somente de maneira espontânea consegue pedir ao Pai que perdoe os nossos inimigos, pois eles não sabem o que fazem. Diz o Espírito de Profecia. Eu gostaria que tivéssemos o batismo do Espírito Santo. E isso, de fato, precisamos ter se quisermos revelar perfeição de vida e caráter. Meu desejo era que cada membro da igreja abrisse o coração a Jesus e dissesse: vem, convidado celestial, habitar em mim. Manuscript Releases, volume 2, página 26. Amigos, é óbvio que a Sra. White e muitos dos membros adventistas da sua época eram batizados e cheios do Espírito Santo. Contudo, nessas palavras, as quais eu acabei de apresentar aos irmãos, a Sra. White demonstra o seu desejo de que ela, juntamente com o povo do Advento, recebessem a unção do Espírito Santo como chuva serôdia, a fim de manifestarem perfeição de vida e também de caráter. Meus irmãos, adventistas do sétimo dia, por favor, estudem a respeito da diferença entre perfeccionismo e perfeição de caráter. Pois a última grande obra a qual a igreja irá realizar será pregar o evangelho do reino de Deus a toda a criatura. E nós não podemos pregar apenas com palavras, pois a teologia sem a perfeição de vida e a perfeição de caráter, a qual a Bíblia e o Espírito de Profecia citam, ela não poderá realizar a obra de vindicar diante do universo o caráter do nosso Deus. Veja, Deus deseja que todos nós sejamos versados no conhecimento da última mensagem para o mundo. Mas o Senhor está muito mais interessado em que o seu povo receba as torrentes das chuvas do Espírito Santo, a fim de que manifestem em plenitude o caráter de Jesus. Pois quando apresentamos verdadeiramente quem é Cristo, então também estaremos apresentando a verdade divina a todo mundo. Veja, meus amigos, por favor, não saiam dizendo que tais pessoas são perfeccionistas sem antes vocês terem estudado sobre o que é o perfeccionismo, conforme ocorreu com o movimento A Carne Santa no tempo da Sra. White, no tempo em que ela ainda vivia, e o que estão chamando de perfeccionismo nos nossos dias. Devemos fazer essa comparação. Façam, meus amigos, uma comparação e então vocês vão constatar que aqueles que hoje são chamados de perfeccionistas, muitos deles estão, na verdade, pregando a mensagem da justificação pela fé, a qual o Espírito de Profecia diz que trará a chuva serôdia sobre a Igreja de Deus, para que então a obra de pregar o Evangelho possa ser efetuada pelo povo do Advento nesses últimos dias. Na verdade, o que nós temos hoje são dois grupos que pregam a mensagem da verdadeira justificação pela fé. Um grupo está se desviando, infelizmente, para a direita, ou seja, não estão buscando verdadeiramente a plenitude do Espírito Santo, mas querem viver a verdadeira mensagem da justificação pela fé somente pela sua força. E com isso eles estão correndo o risco de penderem para o lado do fanatismo. Mas o outro grupo está não somente pregando a mensagem verdadeira da justificação pela fé, mas estão implorando, suplicando e clamando a Deus pela bênção do Espírito Santo, pois eles compreendem que é impossível obter a perfeição de caráter sem que os nossos vasos estejam 24 horas por dia repletos do óleo divino, que é o Espírito do Senhor. Contudo, ambos os grupos estão pregando aquilo que Ellen White, juntamente com Jones e Wagner, pregaram de uma maneira mais plena a partir de 1888. Resumindo, meus amigos, hoje em dia não existe mais aquele perfeccionismo do movimento da carne santa, mas o que existe são o grupo das virgens loucas e o grupo das virgens prudentes. Na verdade, nós não devemos pensar que as virgens loucas são os adventistas que vivem em aberta negligência, pois o Espírito de Profecia diz o seguinte com relação às virgens loucas: a classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita, mas tem consideração pela verdade, advogaram-na.
são atraídos aos que creem na verdade, mas não se entregam à operação do Espírito Santo. A classe representada pelas virgens loucas contentou-se com uma obra superficial. Parábolas de Jesus, página 411. Veja, os adventistas que vivem desregradamente nem sequer entram na classe das virgens loucas, mas são desconsiderados nessa parábola. Na parábola das virgens loucas e das virgens prudentes, Deus somente considerou aqueles que buscam a verdade e que pregam a verdade. E a única diferença não estava na mensagem que elas pregavam, mas sim estavam no fato de terem ou não o Espírito Santo transformando completamente as suas vidas. Portanto, meus amigos, tomemos muito cuidado ao dizermos que alguém é perfeccionista, quando na verdade tal pessoa pode estar pregando a verdadeira mensagem da justificação pela fé. Na verdade, devemos nos preocupar em estudarmos a fundo a mensagem adventista e tomarmos então cuidado para não estarmos nos posicionando ao lado dos que pregam a verdade, mas que não são transformados pelo Espírito da verdade. Está escrito: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, versículo 14. Prezados irmãos, temos uma gigantesca obra para fazer e necessitamos urgentemente do poder de Deus. Diz o Espírito de profecia: quão grandemente necessitam os obreiros do batismo do Espírito Santo para se tornarem verdadeiros missionários de Deus. Conselhos sobre Escola Sabatina, página 155. A obra de Deus deve ser levada avante com poder. Precisamos do batismo do Espírito Santo. É preciso que haja um despertamento entre o povo de Deus para que a sua obra seja levada avante com poder. Necessitamos do batismo do Espírito Santo. Evangelismo, páginas 66 e 558. Bom, se algum assunto é mais importante do que outro neste canal, meus amigos, então esse assunto é o batismo do Espírito Santo. Pois quando realmente implorarmos, importunarmos a Deus e clamarmos ao Senhor diariamente e constantemente por esta bênção em nossas vidas, então conheceremos as profundidades do amor da verdade de Deus e cheios do poder do Senhor daremos um testemunho irrefutável da verdade presente a todo mundo. Amigos, que o Senhor nos dê fome e sede do seu Espírito Santo, a fim de apresentarmos as virtudes do caráter de Cristo ao mundo que está prestes a perecer. E lembre-se, buscar a perfeição de caráter através da presença do Espírito Santo em nossas vidas não é a mesma coisa que perfeccionismo, mas é a ordem de Deus para todos aqueles os quais desejam receber o seu selo. Bom, um grande abraço a todos vocês, meus irmãos, e até a próxima.